Conteúdos são transformados no formato MP3 para que você possa ouvir quando quiser. Basta acessar o site da CBN ou o nosso aplicativo, escolher o que quer ouvir na página de podcasts e dar o play. Além disso, você pode salvar os seus programas preferidos para ouvir quando estiver sem internet. E com os podcasts, você pode seguir tudo o que te agrada sem correr o risco de perder novas publicações. Chamamos essa lista de feed. Basta escolher todos os conteúdos que te interessam para receber automaticamente tudo o que aparecer de novo. No site ou no aplicativo da CBN tem uma lista de mais de 100 feeds muito legais que você pode escolher, além de não perder nada. Faça da Rádio CBN a sua grande companhia. Agir. Novos rumos, novas soluções. Realização Rádio Povo CBN 95.5. Apresentação Cliff Vilar. Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 16 de agosto de 2021. E no Agir de hoje, nós vamos falar sobre refugiados e a pandemia da Covid-19. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o advogado, mestrando em Direito Internacional pela USP, consultor em Direitos Humanos, Victor Del Vecchio. Tudo bom, Victor? Boa tarde, Cliff. Boa tarde, amigos e amigas da CBN, pessoal desse estado maravilhoso que é o Ceará, que eu tenho muito carinho. Obrigado pelo convite e muito emblemático a gente tratar desse tema, que é um tema muito do Brasil, mas é um tema que está no globo inteiro, ainda mais agora com as questões envolvendo o poder do Talibã no Afeganistão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vitor. Vitor, bem, segundo o relatório da ONU, o número de refugiados no mundo chegou ao recorde de 82 milhões de pessoas no ano passado. O que significa, afinal, ser um refugiado? Pois é, vamos lá. Refugiado é toda aquela pessoa que teve de deixar o seu país de origem por motivos de perseguição devido à sua raça, pertencimento a um grupo social, opiniões políticas, etnia e religião. Ou seja, a gente está falando basicamente daquelas pessoas que sofrem algum tipo de perseguição e, por causa disso, a sua vida começa a ser ameaçada nos seus locais de origem. É interessante a gente falar também que esse dado que foi trazido aqui, dos 82,4 milhões de deslocados forçados no mundo, ele inclui não só as pessoas que são refugiadas, mas também aquelas que tiveram de deixar suas casas por algum outro motivo que não essas perseguições. Então, por exemplo, pessoas que moram em regiões em que há um acelerado processo de desertificação que torna a vida inviável, regiões, por exemplo, ilhas do Pacífico que estão sendo engolidas pelo aumento do nível dos oceanos, pessoas que estão, por exemplo, em regiões em que há uma grave e generalizada violação de direitos humanos, por exemplo, por extrema pobreza, por terremotos, como a gente teve agora no Haiti, no final de semana. Então, de fato, é uma cifra muito preocupante, esse 1% da população mundial que não se encontra nos seus locais de origem devido a todas essas questões que inviabilizam a vida humana. Doutor Vitor, em relação aqui ao Brasil, hoje nós somos um centro de recepção de refugiados. Quais são as nacionalidades que nós temos recebido aqui no país caracterizada como refugiado? Isso, muito interessante sua pergunta. Eu gosto sempre de pensar que o Brasil, por mais que isso às vezes tome a mídia como de uma maneira alarmante, e de fato é uma situação bastante delicada, porém nós não somos o principal destino dessas pessoas no mundo. Inclusive nós muitas vezes não somos nem o destino escolhido, nós somos o país possível, né? Quando a gente fala de refúgio no Brasil, não dá para deixar de pensar na crise migratória venezuelana. Como a gente bem sabe, já tem alguns anos que o regime do Nicolás Maduro não tem sucesso econômico. Isso tem feito com que muitas pessoas tenham deixado o país, inclusive por questões de perseguição política, mas sobretudo por causa dessa falta de medicamentos, alimentos, serviços básicos, como um parto, por exemplo. As pessoas vêm para o Brasil muitas vezes à beira de ter os seus bebês para ter o parto aqui, né? E, bom, pensando nisso,
né, o Brasil está entre os países que recebem refugiados da Venezuela, pessoas em situação de refúgio da Venezuela e de muitos outros lugares do mundo. Sobretudo, regiões que vêm para nacionalidades que vêm para o Brasil para daqui iniciar o trânsito, subindo o continente americano até chegar nos Estados Unidos, cruzando ali pela fronteira com o México. Então eu acho legal ressaltar também que o Brasil ele não é necessariamente um país do destino final dessas pessoas, ele é muitas vezes também um país de trânsito. E aí, já respondendo a sua pergunta, hoje, de longe, a nossa maior população refugiada é a venezuelana. Na sequência, a gente tem sírios, angolanos, pessoas da República Democrática do Congo, palestinos, enfim, a lista é extensa, mas o contingente mais expressivo é, de longe, o venezuelano. Entendi. Doutor Vitor, o Brasil tem uma longa tradição, não é, de receber de grandes colônias, não é, de imigrantes e tudo. A gente tem uma tradição nessa questão da recepção de outras culturas, principalmente no final do século XIX e o início do século XX, não é? Até que ponto isso é uma coisa que influencia a questão dos direitos humanos dentro do país, no sentido de que nós temos esse DNA receptivo? Ou isso também como se diz, é uma lenda, né? Existe uma lenda de que nós somos um país receptivo? Isso é real ou isso é uma imagem mítica? Olha, eu acho que é muito interessante a gente observar que, de fato, essa migração histórica, como nós chamamos, ela influencia muito, não só nas nacionalidades que vêm para o Brasil hoje, ou seja, existem, por exemplo, a nossa maior colônia de imigrantes hoje no Brasil, até contrariando o senso comum, é a colônia dos portugueses. São quase 500 mil de portugueses que moram no Brasil, e isso com certeza tem muito a ver com a língua, com pessoas que já vieram aqui, têm família. O mesmo ocorre, por exemplo, com os japoneses, né? Muitos japoneses vêm para cá porque existem empresas japonesas que operam no Brasil, a própria colônia auxilia, né? Os países árabes têm essa questão da colônia muito forte. Mas pensando em como isso opera na receptividade, eu diria que, assim, de fato, o Brasil, se comparado sobretudo a países da Europa, a países da América do Norte, nós somos um país razoavelmente receptivo, né? O nosso povo ele é um povo relativamente aberto e até curioso com outros povos de outros países, e, na medida do possível, o Brasil consegue acolher socialmente essas pessoas. Mas seria um engano a gente pensar que isso também é um mar de flores e que não existe a chamada xenofobia, que é aquele preconceito contra as pessoas de outros países ou regiões. E a xenofobia, ela opera não só com pessoas de outro país, mas se você tem um preconceito, por exemplo, com alguém de outro estado, isso também é xenofobia, né? Claro. E existem, sim, episódios. A gente pode rememorar aqui que, recentemente, houveram alguns ataques a instalações de venezuelanos lá na região de fronteira, lá em Roraima, em que brasileiros atiraram fogo a esses acampamentos e começaram quase que uma caça às bruxas. Teve episódios de linchamentos, né? Isso também opera, assim como todas as formas de preconceito, no geral, também opera no nível das sutilezas. Então, por exemplo, não só essa questão bastante agressiva e pronunciada, mas existe a xenofobia quando algum patrão acha que, por a pessoa ser migrante, está disposta a trabalhar por um salário menor e também conhecer menos os seus direitos, ela pode ganhar menos. E isso acontece muito. Então, o que a gente vê é que, assim, patrões às vezes sabem que a pessoa que chegou numa super necessidade, ela está precisando muito de qualquer salário e usa disso como forma de pagar menos do que os nacionais. E isso sim, como a gente sabe que acontece na questão do gênero, que as mulheres em geral recebem menores salários que os homens, Entendi. Os brancos também recebem menores salários que os negros, é muito comum que os migrantes também recebam menores salários do que os nacionais. Entendi. Doutor Vitor, a questão do imigrante que está numa condição análoga à escravidão. Por exemplo, no caso dos bolivianos e dos latinos aí em São Paulo, eles têm algum tipo de equiparação? Existe alguma legislação análoga à dos refugiados? Sim. Aliás, muito bacana a gente abordar isso pelo seguinte: esses temas de migração, tráfico de pessoas e trabalho análogo a escravo, eles, em geral, são pilares que estão juntos.
pelo seguinte: dificilmente alguém é submetida à condição análoga à escrava no seu lugar de origem, onde essa pessoa tem laços familiares e sociais para se apoiar se ela for explorada dessa forma. Em geral, o que se faz é justamente tirar essa pessoa do seu lugar de origem, deixá-la num contexto em que ela está vulnerável, sem conhecer ninguém, sem ter a quem pedir ajuda, e então submetê-la a essas condições de trabalho análogo à escravo. E sim, a resposta é sim. As pessoas que são resgatadas, esse é o termo técnico, resgatadas do trabalho análogo a escravo, tem todo um aparato na nossa legislação que inclusive facilita a regularização migratória. E aí eu acho legal a gente pensar que o migrante aqui no Brasil, ele precisa ser documentado, ele precisa ser regularizado para ter acesso pleno a todos os direitos como nós mesmos temos. Lembrando que uma das maiores diferenças nesse acesso a direitos é a questão do voto. Mas fora isso, migrantes e refugiados podem matricular seus filhos na escola, acessar o SUS, ser vacinados, ter acesso ao trabalho formal, pagar impostos e contribuir com a economia, contratar pessoas, enfim, podem ser felizes e buscar esse exercício de direitos plenos. Isso é muito importante. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua explanação. Isso é um assunto muito importante, um assunto muito delicado, né? Que o Brasil precisa encarar isso. Não é? Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos os estudantes africanos da Unilab. Também eu acho que é um assunto bem interessante para depois nós tratarmos disso. Existe também um problema de recepção e de integração aqui no Ceará desses estudantes luso-africanos que estão aqui, certo? Se integrando à sociedade, enfim, essa recepção, mas muito importante nós trazemos um assunto com essa dimensão, certo? Todo assunto ligado à questão dos direitos humanos é muito importante para esse país. Muito obrigado pela sua presença. Eu conversei aqui com o advogado, mestrando em Direito Internacional pela USP, consultor em Direitos Humanos, Dr. Vitor Del Vecchio. Muito obrigado pela sua presença. Bem, vocês ficam agora com o programa Guia Econômico com a jornalista Neila Fontinelli. Um bom dia, uma boa semana e até amanhã.